Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Guratmeti Murtire Vivagine Yomavta Vyaptadaya Dakshinamurtire Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Brahma Vishnu Shanti 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 Om. Nada precisa ser feito por aqueles que deleitam no ser, estão satisfeitos com o ser e cujas vidas estão centradas no ser. Eles não têm razão para fazer ou não fazer, nem eles dependem de objetos para as suas felicidades. Faça o que deve ser feito e faça bem, eficientemente, sem apego, e você alcançará o bem mais elevado. Não somente você alcançará a liberação, agindo nesse espírito, você inspirará outros a agir desta forma, porque tudo que um bom modelo faz é feito pelos outros. Nós vimos isso, né? E esse foi o último verso, né? Então, tá. Tem um barulho ou é impressão minha? And then, eu acho que isso aqui é a continuação desse verso, porque de 17 pula para o 24, né? Então, Krishna continua dizendo, eu não preciso agir, que eu saiba, tudo nos três mundos é perfeito, então não há nada para eu fazer. Ainda assim, eu ajo, porque se eu ficar preguiçoso e me recusar a agir, pessoas... eu esqueci a minha água aqui. Tem o suficiente, sim. Tem aqui, se você puder botar aqui para mim. Aí no intervalo eu pego um pouco mais de água, eu esqueci. Obrigado. Ainda assim eu ajo porque se eu ficar preguiçoso e me recusar a agir, pessoas poderiam seguir o meu exemplo. Elas poderiam tornar-se confusas. As ligações sociais que mantêm uma sociedade saudável poderiam deslindar e torná-la deteriorada. Imagina se todos os yanis, né, se tornassem inativos, inertes, preguiçosos, entendeu? Aí não seria um bom exemplo, né? E parassem de agir ou agisse, né, sem se conformar com as leis de Mithya, porque eu digo assim, eu sou Satya, então isso não se aplica para mim, entendeu? As leis de Mithya não se aplicam, porque eu descobri que eu sou Brahman, eu sou consciência, eu sou existência, então nada disso me aflige, nada disso me afeta, então as minhas ações, eu não preciso me conformar com essa estrutura, né? Com essa ordem, com as leis desse campo de Mithya, né? Isso existe muito no mundo espiritual, pessoas que de qualquer modo obtêm 50% da compreensão, que é a compreensão eu sou consciência, que liberta, mas não liberta tanto se ele não tiver a compreensão de Mithya, porque ele não vai saber como se comportar em Mithya, e no final das contas, esse autoconhecimento deve liberar o Jiva aonde? Não em Satya, porque Satya não tem nada, entendeu? Satya é o princípio, é a essência de tudo, a natureza de tudo, né? Deve me liberar em Mithya. Como é que eu vou ser liberto em Mithya se eu não compreendo as leis que governam Mithya? Né? Existe uma passagem no
esqueci o nome é um guru, um zen budista, né? Um professor budista, que ele diz que superior à iluminação, higher than enlightenment, superior à iluminação são as boas maneiras. A única coisa superior à iluminação são as boas maneiras. O que significa dizer? Não vem com esse papo que você é iluminado se você se comporta como um porco, entendeu? Se você não compreende Mithya, né? Se você não se adequa às leis de Mithya. Então, o Krishna diz, eu não preciso agir, mas ainda assim eu ajo. Porque eu não quero dar um mau exemplo. As pessoas podem pensar, a iluminação é virar preguiçoso, é não fazer nada, ou é fazer aquilo que você quiser, porque você é livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Né? Não. A gente tem que compreender essas duas ordens e não misturar as coisas. Né? E, naturalmente, como a libertação é a libertação para o Jiva, e existe somente uma ordem no qual a libertação pode ser testada e desfrutada, que é Mithya, né? É a ordem da demonstração, é o plano da demonstração. Né? Então, naturalmente, o indivíduo deve continuar vivendo a sua vida, interagindo, né? Cortando a madeira, carregando a água, como aquele provérbio budista diz, né? Que eu saiba, tudo nos três mundos é perfeito. Né? Essa é a atitude do Yanni, né? Em geral, ele fala, não, está tudo bem, aquilo que é. Dentro desses três mundos. Né? Os três mundos significam os três estados de experiência. Né? O sono profundo, né, que se refere ao causal, aí o sonho, né, que é associado à capacidade nossa de pensar, de sentir, etc., ao estado do sonho, né? Sonho acordado, sonho dormindo, e o físico, né? Que se corresponde ao estado de vigília do Jiva humano, né? Vigília, os três mundos, os três estados, né? Os três corpos. Então, que eu saiba, tudo que existe nos três mundos é perfeito exatamente assim como ele é, porque tudo isso está seguindo, né, essa ordem inteligente, né, na qual, né, os parabhadakarmas de cada indivíduo se desdobra, né, a perfeição, sob medida para todos. Portanto, aquilo que ocorre a nível pessoal, a nível de uma nação, a nível planetário, a nível do cosmos, é perfeito, porque é desenhado segundo essa ordem, essas leis precisas, entendeu? Que vão se desdobrando como karma, né? Seguindo essa lei kármica. Portanto, não há nada realmente para fazer. Você vê o problema? As pessoas pensam, tem muitas pessoas que acham, ou tem muitas pessoas que dizem que o Yanni é um pouco preguiçoso em geral. E é verdade. Porque o que nos motiva a ação é o desejo de melhoramento, o desejo de ganho, de obtenção, etc. Né? E quando você chega a essa conclusão, que tudo é perfeito como é, etc., dependendo da natureza de cada um de nós, né? Aí a pessoa fala assim, putz, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Né? Então, em geral, os Yanis, eles permanecem mais ou menos, né, na deles, sem muita motivação para interagir com o mundo, mas existe uma ou duas motivações fundamentais na mente do Yanni. Uma motivação é de tentar ajudar outros a se libertar do samsara, né? São dois níveis, né? Você quer ajudar outros indivíduos a compreender que eles já são livres do samsara, que eles não devem permanecer amarrados e presos, escravos do samsara, né? E o outro nível, você quer ajudar os jivas a proteger essa ordem chamada Dharma, entendeu? É um outro aspecto, né? Então, vamos, né, ser bons karma yogis, seguindo essa ordem, né, e protegendo o Dharma. Né? Se existe muita agressão, se existe muita violação,
Então, qualquer yani com espírito um pouco mais, entendeu, ativo, ele vai sentir o impulso né, de querer proteger o Dharma, né, para o benefício das próximas gerações, né, etc. Então, naturalmente, dependendo do espírito de cada um, o yani ele vai sentir o impulso de compartilhar esses ensinamentos, de ajudar a proteger o Dharma, de modo que o crescimento espiritual ainda seja possível. E, naturalmente, né, a Champions League, Europa League, né, e as Copas do Mundo, né, são atividades importantes para o yani também. Okay. Eu ajo porque, se eu ficar preguiçoso e me recusar a agir, as pessoas poderiam seguir o meu exemplo. Naturalmente, Ramana Maharshi não se preocupou com isso, né? Porque ele não queria que ninguém seguisse ele na caverna, ele se escondia, ele ia de uma caverna a outra se escondendo. Né? Mas ainda assim as pessoas descobriram ele, um sage descobriu ele telepaticamente. E aí, no final, ele acabou falando algumas palavras, né, para ajudar as pessoas, e ajudou com a sua presença também. Então, ninguém realmente desenvolveu a ideia de que Ramana era preguiçoso, eu não acredito. Elas poderiam tornar-se confusas. As ligações sociais que mantêm uma sociedade saudável poderiam deslindá-la e torná-la deteriorada. Agora, de novo, aqui tem uma outra conotação que aparece muito no capítulo 1 do Gita, que é referente ao contexto social, né, das civilizações. A sociedade requer Sattva, Rajas e Tamas, existem divisões claras dentro das estruturas sociais, né? A gente precisa das pessoas extremamente satívicas, que são os brahmins, que são os professores espirituais, que são os professores de ciência, de qualquer professor, eles são mais satívicos, eles são amantes do conhecimento, né? Então, nós temos essas estruturas, pessoas mais satívicas, pessoas mais rajásicas, entendeu? Os homens de negócio, entendeu? Os comerciantes. Né? A gente pensa que isso é parte de um sistema de casta, não. É um sistema todo ele estruturado nas três energias e a combinação de uma energia com a outra, entendeu? Os brahmins são extremamente satívicos. Aí, quando você começa a misturar, alguns indivíduos têm essa natureza, eles têm sattva, mas eles têm muita rajas também. Aí eles já se tornam os governantes, entendeu? Os reis, e etc. Né? Os governantes, infelizmente, os políticos não são mais exemplos que possam se enquadrar dentro dessa estrutura, dessa cultura védica. Os políticos são todos eles corruptos, né? E adhamas. Mas, em geral, tudo isso se refere a essa estrutura social que, para ser saudável, a gente precisa, né, um pessoal extremamente sativo, a gente precisa dessa classe, né, governante, depois a gente precisa da classe dos policiais, do exército, que eles são ainda mais rajas com tamas, entendeu? Tamas e rajas, com um pouco de sati. Existe a fórmula de composição no Gita, lá para frente, isso é muito bem descrito. Um dia desse a gente pode... Existem esses vídeos, no Gita vocês devem ter visto isso, né? Você assistiu todo o Gita? Então, se Krishna permanecesse sem agir, né, como um preguiçoso, então essa ligação, essa estrutura social, talvez pudesse deslindar e deteriorar, né, a importância de que o yani ele saiba, né, que eu sigo a minha natureza é aquela que é, e se for a natureza do yani compartilhar esse ensinamento em palavras, ele compartilhará em palavras. Se for a natureza dele simplesmente compartilhar esses ensinamentos através de suas ações, de sua presença, ele irá compartilhar. E alguns deles, né, aqueles mais cabeça dura, eles vão se esconder na floresta porque eles dizem assim, Mitya, samsara, é tão bom quanto inexistente. Então eu vou para a floresta, que se importa, entendeu? É tudo karma mesmo.
que eles encontrem outros professores, outros gurus que tenham esse desejo de compartilhar. Né? Existe de tudo em Nitya, né? Essa lei do karma é perfeita, nós sabemos. As pessoas realizadas continuam a agir porque seus corpos estão animados pelo poder da consciência, naturalmente. Na verdade, eles estão animados pelo poder da consciência e pelo poderoso Maya, né, que é através das 3 energias, né, vivifica tudo. Entretanto, suas ações não são autocentradas, essa é a distinção principal. Né? O Yanni, ele age com o espírito de contribuição, se ele for um Yanni. Veja bem, o Yanni é uma pessoa de conhecimento. Uma pessoa de conhecimento é um conhecimento completo, Satya Nitya. Se ele tem conhecimento só de Nitya, ele está numa situação melhor do que aqueles que têm conhecimento só de Satya, porque pelo menos eles estão preparados para o Yanni Yoga, porque quase sempre aqueles que chegam aqui compreendem isso e não têm a compreensão de Nitya, eles não querem entrar em Nitya e se submeter como estudante, entendeu? Para compreender, né, e assimilar esse conhecimento espiritual em sua totalidade, né? Quase, poucos têm essa humildade, como eu tive, né? Quando eu parei de fazer o que eu estava fazendo e comecei meu processo de treinamento, estudo, etc. No Vedanta, que eu compreendi, eu tenho um pouco, eu conheço isso, mas eu estou totalmente confuso porque eu não conheço realmente o sistema, esse sistema, né? Vasana, desire, ações, né? Desejos, medos, ações, vasana. Não conhecia nada disso, eu simplesmente não conhecia Ishvara, não conhecia. Então, esse conhecimento completo é aquele que permite ao Yanni agir de modo, né, de modo não autocentrado, né, não egoísta, né? Porque o Yanni é aquele que não tem nada a ganhar em todos os sentidos. Ele compreendeu que tudo é simplesmente uma aparência, é Ishvara, né? Maya, né, em associação com Ishvara, projetando, dinamizando esse campo, e que, no final das contas, a vida é um jogo de soma zero, como a expressão americana diz, né? E que, afinal de contas, né, tudo é somente a consciência, e blá, blá, blá. Então, o Yanni simplesmente ele transaciona no mundo sem muitas aflições, porque ele sabe que está tudo bem como é. Então, eles espontaneamente servem como instrumento, como guia, ou como ajuda, né? Ou como um amigo, ou então ali, se Ishvara, né, quiser que o Yanni ele sirva de ajuda, né, nesse processo, ele fará isso. O verso 24, tal quais os tolos que estão apegados aos resultados de suas ações agem somente para eles próprios, os sábios devem executar a ação sem apego para o bem dos outros. Eles não devem criticar os tolos em relação à ação e seus resultados. Ao contrário, eles devem encorajá-los e agir no espírito correto, através do seu exemplo. Olha que lindo, né? Tal quais os tolos que estão apegados aos resultados de suas ações, agem somente para eles próprios, né? Você está comigo, querido? Sim. Sim? Todo mundo? Ok. Estou lendo aqui, mas estou... Não, eu me referia ao meu amigo aqui. Ele estava contemplando o meu... Não, estou aqui. Eu tenho poucos de vocês aqui, por favor, estejam comigo, né? Não, estamos juntos. Tal quais os tolos que estão apegados aos resultados de suas ações. Então, o que é ser um tolo? É aquilo que todos nós fomos e somos, né? De qualquer modo, toda vez que a gente age, né? E a gente cria esse vínculo entre a minha ação e o resultado, né? Eu tenho expectativa a respeito desse resultado, né? Então, os tolos, os samsaris, né? Os karmis, agem assim. Ao contrário, os sábios executam ações sem apego. E as suas ações são voltadas para o interesse do campo, para contribuir, para ajudar, etc, etc.
Isso é um processo natural e gradual. O Yanni ele vai desaparecendo, né? Esse egocentrismo, né? Esse eu e para mim, ele vai se dissolvendo e ele vai se tornando sempre mais um colaborador, né? Contribuidor. E ele não tem nenhuma expectativa em relação aos resultados das ações, se ele tiver realmente esse conhecimento espiritual completo. Porque senão ocorre como aconteceu comigo anos atrás, quando eu tinha conhecimento e eu sou a consciência, e eu estava confuso aqui embaixo, porque eu não entendia por que eu não conseguia manifestar tudo que eu queria, né? Por que as coisas não estão ocorrendo do jeito que eu quero? Por que eu não estou virando um guru famoso? E eu pensei que não, eu descobri isso, né? Agora, não, você tem que ter o conhecimento completo, de modo a interagir com o mundo sem nenhuma expectativa, né, a respeito daquilo que virá. Você precisa do conhecimento completo para relaxar realmente, entendeu? Relaxar realmente. Tudo é Ishvara, nesse nível aqui é tudo Ishvara, e nesse nível, no nível de Brahman, no nível Satya, né, só existe eu, a consciência, né? Não existe nada além de mim mesmo, né? Então, essa é a liberdade absoluta, a liberdade intermediária, né? O secundária, a liberdade de compreender que tudo é Ishvara aqui e viver sem aflição, sabendo que você não tem nenhum controle sobre o seu destino, né? Você vai deixando, você vai fazendo, né? Vai seguindo suas naturezas, vai fazendo o que precisa ser feito, desde que as minhas ações sejam alinhadas com essas leis cósmicas, naturais, né? As leis do Dharma, né? Que minhas ações sejam feitas com espírito de contribuição e gratidão, e que seja realmente alguma coisa que adicione valor, e não que extraia valor somente, entendeu? E é importante, os sábios não criticam os tolos em relação às ações e seus resultados. Então, uma das características do sábio é que ele não julga as pessoas, ele em geral, ele simplesmente... Isso, a gente falava de amor no outro dia, né? Esse amor. Amor é você aceitar exatamente as pessoas como são e saber que todo mundo é uma criação do Lord Ishvara. E todo mundo está vivendo o mesmo processo aqui, que é um processo de purificação, elevação espiritual. Então, quem somos nós para criticar os outros? Então, o Yanni, o sábio, ele aceita o seu jiva, né? Assim como ele é, sem nenhuma intenção, sem nenhuma pose, sem nenhuma necessidade de esconder as coisas. Porque somente aceitando, né? Como Ishvara me fez, eu posso aceitar como Ishvara fez todo mundo, né? Aí eu posso experimentar empatia, amor, né? Irmandade, os companheiros de jornada, etc. Somente assim, isso é amor, né? Capacidade de compreender que todos nós somos filhos de Deus, né? Como diz a expressão, né? Não é que existe somente um filho de Deus e ele foi, né, Jesus Cristo, e todos nós somos bastardos, não. Todos nós somos filhos de Deus. Quando a gente chega nos Vedas, isso é muito claro, né? Portanto, o Yanni, o sábio, ele não critica os tolos, mas os encoraja, né? Ao contrário, eles devem encorajá-los a agir no espírito correto. Isso, às vezes, é difícil, né? Porque a maioria das pessoas, ela não quer saber de nenhum encorajamento, nenhum conselho, etc. Né? Existe o ditado, se o conselho fosse bom, a gente venderia a preço muito caro, né? Então, você tem que ficar muito atento naquilo que você diz para uma pessoa menos sábia do que você. Porque a menos que exista um convite, realmente, entendeu? É melhor esperar um momento, do mesmo modo que Krishna esperou o capítulo 1 inteiro, o Arjuna estava simplesmente dando conselhos para Krishna, o capítulo 1 inteiro, né? Então, é por isso, eu vou te ensinar o que é Dharma, não posso dar essa guerra, por isso, vai destruir a sociedade, porque eu vou matar essas pessoas são dignas de devoção e amor, etc. Então,
Krishna teve que esperar até o segundo capítulo, quando a Arjuna, né, tinha se vomitado toda aquela confusão. Aí, como diz, né, aquele verso assim, aí com um sorriso, né, como que sorrindo de satisfação, Krishna disse assim, ok, agora ele falou, me ensine, me ajude, eu estou confuso, né, aquele ponto, né? Somente então o sábio, ele pode realmente ajudar ou encorajar as pessoas, né? Então eu digo muito isso frequentemente para as pessoas que têm esse ímpeto, essa tendência natural de querer compartilhar os ensinamentos, qualquer ensinamento sábio que seja, entendeu? De observar esse fato, né? Observar que, a menos que a pessoa tenha uma abertura e comece a oferecer ou indicar, dar indicação de que ela tem algum interesse, é melhor fazer como Krishna, entendeu? Porque senão é simplesmente desperdício de energia, né? É desperdício de energia. A gente tem que esperar um momento. Desperdício para quem quer compartilhar, desperdício para o outro. Nesse caso, o melhor modo é o quê? Não é dizer, não é encorajar, é simplesmente agir, né? Amar, respeitar, demonstrar, etc., demonstrar sua paz, seu equilíbrio, etc., não? Através do seu exemplo, através do exemplo, que é o melhor ensinamento, não está em palavras, a menos que os indivíduos queiram as palavras, o melhor exemplo, o melhor ensinamento é através das suas ações, né? Do seu modo de viver a sua vida, né? Por exemplo. Ok. Alguma dúvida a respeito disso? Cadê o José Roberto? O verso 27. É uma ilusão pensar, eu sou o executor de ações, porque ações são causadas pelos gunas, influenciando o corpo, mente e os sentidos. Os sábios, entretanto, permanecem livres, porque eles compreendem que o complexo corpo-mente, sentidos, engaja seus objetos automaticamente, naturalmente. Aqueles não atentos de como os gunas afetam a ação são pegos e presos nas ações do complexo corpo-mente. Aquele que conhece o ser pleno não deve perturbar a compreensão daquele não discriminadores que não o conhecem. De novo. O sábio jamais deve ficar ali cutucando o não sábio, criticando o não sábio, né? Perturbando, né? É uma violação. Você tenta, não, você não compreende, você tem que compreender. Vedanta. Vou começar a empurrar Vedanta goela abaixo de todo mundo, né? Isso é uma violação. O sábio não deve perturbar a compreensão das pessoas não discriminadoras, das pessoas que não estão nesse estágio. Porque no final a gente faz as pessoas se sentirem o quê? Estúpidas. Putz, viu? É uma coisa tão importante e eu não entendo nada. Cada um no seu processo, cada um no seu estágio, etc. E tudo é perfeito. É ilusão pensar eu sou o executor de ações. E o ego nada mais é do que eu faço, eu penso, né? Eu quero, meu karma, meu dharma, eu, meu. Esse é o ego, né? A gente não pode evitar essas palavras. As palavras, elas permanecem, né? Até mesmo no caso dos sábios. Porque se o sábio começar a evitar essa palavra eu, e começar a dizer o sábio vai almoçar, o sábio vai... Não, sabe essas pessoas que evitam na terceira pessoa? Aí é indicação que o sábio não é sábio, entendeu?
porque você não pode mudar a estrutura da linguagem, você tem que se referir a você como eu. De modo que as pessoas sabem que eu, o corpo, vou comer, eu, a mente, né? Estou sentindo isso e aquilo, etc. E dentro de você, você sabe que essa é a sua identidade secundária, né? Como jiva, né? Eu. Mas dentro de você, você sabe que você é você é consciência ilimitada, existência infinitamente ilimitada, etc. Mas você não precisa dizer isso para ninguém, né? É snob dizer isso para as pessoas. Muitas pessoas que dizem entendeu? Para se mostrarem, né? Sábias, iluminadas, superiores, isso e aquilo. Você não sabe, cara? Você é a consciência. Ó. Eu descobri isso nesse final de semana e agora eu vou parar de comprar tênis. E a consciência não usa tênis. Né? Então, não, a gente não faz isso. Né? A gente deixa cada um na sua. Ô, Arlindo, uma questão que acho que pode ser de utilidade para todo mundo. As gunas, né? Os gunas, eles aparecem, então não sou eu que estou fazendo, tá? E como a gente integrar... Peraí, só um minutinho, querido, deixa eu... Porque somem poucos aqui, assim eu faço o resto da turma que ouvir também essa questão. Pode repetir, por favor? Eu quero que você esmiúce um pouco isso, essa questão de eu não sou o executor, junto ao livre-arbítrio. Então, para deixar claro para todo mundo, que uma questão são os gunas trabalhando na gente, mas eu entre aspas, tenho o livre-arbítrio, né, para agir. É nesse sentido. Vocês entenderam a questão? Porque ele está dizendo assim, é uma ilusão pensar eu sou o executor da ação. Né? E, por outro lado, o Vedanta diz que o livre-arbítrio existe, porque nós temos escolha. Né? Se existe livre-arbítrio, existe eu, né? Um eu que escolhe agir assim, não assado. Né? Então, eu sou o executor de ação, eu sou aquele que determina as ações, sim, porque eu faço as minhas escolhas. Mas aqui aparece uma contradição, que é a ilusão pensar que eu sou o executor de ações. Né? Então, ótimo, eu estava esperando alguma questão nesses termos mesmo. Porque é aqui que a gente precisa de navegar nessas nuances do Vedanta e compreender como essas três ordens de realidade, ou até mesmo 5 ordens de realidade, existe Satya, existe Nitya, mas dentro de Nitya existem sub-ordens de realidade. Dentro de Nitya existe Ishvara, Jiva e o mundo, né? Jagat. Então, a gente tem que compreender cada um desses ensinamentos, compreender qual é o contexto e qual é o nível do aluno nesse diálogo entre professor e aluno, porque a resposta do Krishna, a resposta do professor, é sempre, né, condicionada pelo nível, né, pelo estágio de desenvolvimento do aluno. Então, tem diversos fatores a serem considerados, né, de tal modo que a gente possa resolver essas aparentes contradições. Então, é uma ilusão pensar eu sou o executor de ação. Né? Nós já compreendemos isso. Por quê? Porque, no final das contas, as 3 energias, né, essas energias, né, aquela que revela, aquela que age e aquela da inércia, né, que dá estrutura a esse campo de ações. Né? Então, essas 3 energias é que, dinamicamente, elas estão me forçando a agir. Né? Nós vimos ontem o quanto é difícil você, uma pessoa ajásica, permanecer sem ação. Né? Aí a perna começa... Né? Porque os gunas estão em ação. Né? Os gunas estão ali dentro, o que eu vou fazer? Né? Aí você amarra a perna, aí quando você vê, a orelha começa a fazer assim. Ó. Então, naturalmente, existem as gunas é que são responsáveis por todo esse dinamismo do campo. Né? É uma ilusão pensar. Então, a gente vê, os gunas são os responsáveis pela ação, em outras palavras, Ishvara, entendeu? Através, né, do corpo causal, é que estimula, né, todas as ações do campo. Né? Então, todas as ações, muito embora Ishvara não seja um fazedor de ações, elas podem ser resolvidas em Ishvara, porque a gente sabe
Ishvara não só entrega, consênia, ou consênia não é a palavra, ele apresenta os resultados das ações, mas ele está influenciando as nossas ações através das nossas vassas, né? Dando de volta para a gente as nossas vassas, dando de volta. Mas nós sabemos que é importante essa compreensão, eu não sou fazedor de ação. Por quê? Porque se nós permanecermos presos na ideia, eu faço, eu penso, eu origino, eu decido, esse aspecto vaidoso do ego, entendeu? Ele não permite a assimilação e o relacionamento, estabelecimento de um relacionamento apropriado com Ishvara, entendeu? O relacionamento entre o Jiva e Ishvara, ele cresce na medida que esse sentimento que eu sou o cara, eu sou o fazedor de ações, ele vai sendo dissolvido na compreensão de que todas as ações aqui são controladas pelas 3 energias de Ishvara, entendeu? Então, as 3 energias de Ishvara, Ishvara é aquele que controla a Maya, no sentido, Maya são as 3 energias, Ishvara é a inteligência, Sati, através dessa Sattva, ele consegue manusear ou manipular essas energias, entendeu? E criar todos esses objetos do universo, né? E manter, sustentar e reciclar tudo. Então, tudo isso é feito por esse princípio chamado Satya, em associação com Rajas e Tamas. Então, todas as ações são produzidas pelo Lord Ishvara, né? Ele é que causa todo esse dinamismo. Mas, Ishvara não consegue, né, orquestrar tudo isso, né, colocar esse show em ação, né, sem os jivas. Né? Nós vimos nos dias anteriores a importância do jiva. Porque o Ishvara, na verdade, ele é um facilitador. Ele é o administrador, é o regente, né? É aquele que coordena, orquestra tudo, mas ele não consegue, né, colocar todo esse sistema em ação sem os jivas humanos e as suas ações, que as ações dos jivas são instrumentais, são indispensáveis nessa criação, porque essa criação, afinal de contas, ela serve somente ao propósito de produzir um campo no qual o Jiva possa processar o seu karma e desenvolver essa elevação espiritual. É tudo segundo as escrituras e faz sentido para mim, entendeu? Essa criação, ela serve ao propósito, ela é fundada nessa trindade, Ishvara, Jiva e Jagat. Jagata são os objetos inertes do mundo. Jiva são os seres vivos. E Ishvara é o Criador. Né? Então, essa trindade Ishvara, os jivas e os objetos inertes que formam esse campo, né, de físico-material inerte, né, de seres inertes, digamos assim. Tudo isso serve ao propósito de quê? De Jiva. Porque Jiva é o único desses 3 fatores com uma capacidade de ciência, devido ao seu corpo sutil, nos referimos ao Jiva humano, naturalmente, com a capacidade de desenvolver o conhecimento Eu Sou Brahman, que é o conhecimento a respeito da realidade, dentro da irrealidade de Mithya. A importância do Jiva. Então, nesse processo, todos os universos são criados a partir das Vasanas. E quem é que é a fábrica de Vasana? É o exército dos Jivas humanos, é os Jivas em geral. Dizem que todos os outros seres também produzem Vasanas, muito embora eles não incorram em karma até quando eles se tornam humanos. Quando eles são humanos, eles vão produzindo ações, vão produzindo Vasanas, mas quando eles são humanos, eles produzem as ações, produzem Vasanas, e eles dizem minha ação, minha Vasana, meu karma. Eles claim, eles own, como é que se diz, Alex? Eles se apropriam das ações, das Vasanas, dos karmas. Aí, os karmas vão ser, né, consignados ou computados
contabilizados em suas contas pessoais, porque eu me sinto indivíduo. Então, o Jiva, ele possui um livre-arbítrio, Marcelo, ele possui um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio dele permite a ele escolher que tipo de ação, que tipo de resposta ele dá aos estímulos do ele. Definitivamente, nós temos essa opção. E a nossa inteligência faz com que a gente se identifique com o corpo-mente, se identifique com nossas ações, com os nossos pensamentos, com nossas determinações e decisões, etc, etc. Então, nesse processo, o Jiva, ele cresce e acumula méritos espirituais, méritos kármicos, até que ele entra em contato com as escrituras védicas. Quando ele entra em contato com as escrituras védicas, ele compreende esse sistema chamado Ishvara, Jiva, Jagat. Quando ele compreende esse sistema Ishvara, Jiva, Jagat, as ações deles, através desse espírito do Karma Yoga, vai servir o propósito de ir deteriorando, dissolvendo, ou como é que uma outra palavra seria? Dissipando, dissolvendo esse sentimento eu sou o cara, como eu tenho dito ultimamente, esse sentimento eu sou o cara, eu faço, aconteço, eu penso, eu decido. A gente conhece essas pessoas no mundo dos negócios, né? Não, sou eu decido, eu vou fazer isso, esse é o meu projeto, é aquilo. Então, são pessoas que não compreenderam o sistema, eles não trouxeram Ishvara, né? Não contabilizaram o Ishvara e o campo. O que é o campo? É uma infinidade de outros fatores. Entendeu? O que é Ishvara? Ishvara é a totalidade de todos os fatores. Né? Mais uma coisa, então. Eu posso, então, entender que o próprio livre-arbítrio são gunas operando através do que foi depositado lá no corpo causal, tá certo isso? Sim, o seu livre-arbítrio ele está sob pressão das suas vásanas, ok? Aí que entra o mérito kármico do indivíduo que o traz, né, às escrituras védicas, entendeu? Esse mérito karma, ele aproxima o indivíduo a esses ensinamentos espirituais. Esses ensinamentos espirituais a gente chama de pure knowledge, conhecimento puro. Eles foram revelados pela consciência através de Ishvara, entendeu? É o tecido do universo que contém esses conhecimentos espirituais, essas leis espirituais também, né? Na medida que nós entramos em contato com esse conhecimento puro, depois de ir ao mundo espiritual, aqui e ali, entendeu? Contatando diversas expressões espirituais, que em geral são conhecimento misturado com ignorância, entendeu? Nós chegamos aqui até que a gente realmente compreende esse sistema. Né? Então, o que ocorre com o indivíduo? O indivíduo, no momento que ele traz Ishvara da equação da vida dele, entendeu? Então, o ego dele, que se sentiu o cara, ele vai começar a o quê? A encolher, na medida que ele vai desenvolvendo a visão dos três energias de Ishvara, entendeu? Né? Esse poder, né? Esse raia, esse poder superior chamado Ishvara, que através dessas três energias, o ego do indivíduo aqui, ele vai assumindo as suas devidas proporções. Eu sou simplesmente um operário que eu devo fornecer a minha colaboração de ações para o corpo macrocósmico causal, de modo que Ishvara continue a gerir, né? a manter esse universo, ok? Então, o Jiva, o ego do Jiva, ele só realmente assume as suas devidas proporções na medida que ele conhece o relacionamento entre Ishvara, ele conhece que existe Ishvara, ele desenvolve essa visão do que é Ishvara, entendeu? E ele compreende, né, gradualmente, Jiva, Ishvara e o campo dármico, entendeu? Somente então o indivíduo se torna espiritualmente sábio,
porque ele começa a abandonar essa fantasia infantil de que eu sou o fazedor, eu sou o cara, eu consigo tudo que eu quero, etc, etc, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Então, aquela arrogância, aquela vaidade, ela vai se dissolvendo depois da gente levar tanta porrada na vida, entendeu? Ralando, batendo com a cabeça na parede, caindo de nariz no chão, etc, etc, tentando de tudo, né? Até que a gente compreende, né, a dimensão daquilo que nós somos como indivíduos. Nós somos simplesmente operários e nós devemos nos enquadrar ou alinhar, né, harmonizar com Daivan. Daivan é um outro nome dado para o Lord Ishvara. O que é Daivan? Daivan é a totalidade de fatores operando no campo. Essa totalidade. Quando o indivíduo fica realmente sábio, assim, putz, eu estou fazendo a minha parte aqui, estou seguindo a minha natureza, estou seguindo o Dharma, mas existem tantos trilhões de outros fatores, chamado Daivan ou Ishvara, Deus, entendeu? Que eu simplesmente faço a minha participação minúscula como um operáriozinho numa fábrica de milhões de universos ou planetas, ou aquilo que seja, entendeu? E eu estou fazendo a minha... Então, o ego do indivíduo, que nada... O que é o ego? O ego, em geral, é visto como a ignorância em referência ao eu real. O eu real é a consciência e a existência. O ego é o eu contraído, né? Eu, corpo, mente, né? Então, esse ego, a gente pode dizer que ele vai desaparecendo, né? Ou a gente pode dizer que ele vai se tornando um ego sadio. O que é um ego sadio? É um ego que é reduzido em suas devidas proporções, entendeu? É o Lord Ishvara, através das três energias, é que controla, comanda e determina tudo. E eu tenho a função de responder seguindo o Dharma, que é uma resposta apropriada em seu devido tempo. Isso é seguir o Dharma, responder apropriadamente. A gente só pode responder apropriadamente na medida que a gente desenvolve mérito suficiente para entrar em contato com esse conhecimento védico e compreender o relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jaga. James diz de novo, ele fala, eu ouvi dizer isso no início, que a chave do autoconhecimento e moksha é compreender o relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jaga. E aquilo, né, eu fiquei sempre contemplando e contemplando até que eu compreendi que é exatamente isso, né? Sem esse conhecimento a respeito de Mithya, né? Às vezes eu chamo Ishvara knowledge, conhecimento de Ishvara, ou conhecimento de Mithya, né? O Jiva jamais vai ser realmente livre em Mithya, né? E só tem um local onde o Jiva pode ser livre, que é em Mithya, né? O Jiva existe em Mithya, né? Responde a sua questão, Marcelo, essa Sim, aparente... não, tá ótimo, tá ótimo. Eu queria só esmiuçar isso mesmo. É uma mente satírica, ela vai usar bem o livre-arbítrio. É isso aí. Você vai, no início, antes de nós chegarmos ao Vedanta, ao Karma Yoga, Dharma Yoga, etc., a gente vai intuitivamente, né, seguindo... Os indivíduos já nascem segundo os seus méritos espirituais, o seu estágio espiritual. Tem pessoas que nascem com a índole ruim, uma índole de violação do Dharma, entendeu? São pessoas que já têm essa tendência natural, entendeu? Tem muito papa. Essas pessoas que violam o Dharma são pessoas que sofrem muito. Elas precisam, na verdade, elas precisam ser amadas, e é difícil amar esses caras, né? Quando você vê que eles estão destruindo o Dharma Field, entendeu? O campo Dharma. Quando você vê que eles estão destruindo e que eles não são convertíveis ao Dharma, aí o Krishna diz, pá, eles precisam ser destruídos. Arjuna, go there and destroy, né, o exército de Duryodhana, porque eles vão acabar com o campo, né? E se o campo estiver destruído, a possibilidade para o Jiva, né, desenvolver, crescer, evolver, então, fica destruído exatamente, entendeu? Então, esse é o ponto, né? O Jiva está ali, ele precisa de compreender o relacionamento com Deus, e isso só ocorre na medida que ele já é uma alma mais elevada, né?
Você pensa que nós chegamos ao Vedanta por acaso, assim, foi loteria? Puf, não. Entendeu? Nós chegamos ao Vedanta porque nós somos aqueles mais raros, né? Mais difíceis de encontrar indivíduos que temos esse mérito espiritual de entrar em contato com esse conhecimento incrível, né? Conhecimento claro, né? Que é completamente impossível, incontestáveis essas lógicas apresentadas pelo Vedanta e pelos professores nossos, né? Então, e aí a gente vai só crescendo, o livre-arbítrio continua, mas o ego, o jiva, ele não está preocupado mais em agir porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero agir porque eu quero contribuir. Eu ajo em harmonia com o Dharma Field, com o campo dármico, entendeu? Eu quero simplesmente seguir a natureza do campo e viver em harmonia com todos os outros seres. Não? Então, não existe uma contradição, porque do ponto de vista de Ishvara, é Ishvara, ou em outras palavras, as gunas que fazem as ações. Do ponto de vista da consciência, não existem ações. Então, em outras passagens das Escrituras, você vai ouvir Lord Krishna falando assim: eu não faço nada, eu não decido nada, etc. Eu sou aquilo que, como espaço, etc, etc. Então, do ponto de vista de Brahma, não existe ação. Do ponto de vista de Ishvara, as três energias é que fazem tudo, entendeu? Mas do ponto de vista do Jivinha, entendeu? Aquele Jiva que sofre, né? essa conversão, como é que se diz? Convergência, né? Essa convergência que diz assim, eu, o corpo, né? Essa contração, eu, o corpo, e eu tenho que decidir, determinar, agir, do ponto de vista do Jiva, ele se sente o fazedor de ação. Mas na medida que ele cresce, ele vai integrar Ishvara em sua equação da vida e vai compreendendo. Isso é o que significa the big picture, né? O quadro completo vai alargando the frame, né? Aí você vai vendo assim, putz, se eu pensava que eu fizesse, são as gunas que estão fazendo, são os Ishvara que estão fazendo, mas eu sou o instrumento que permite as gunas e Ishvara executar ações. Entendeu? Eu sou um dos fatores, entre tantos outros, através do qual as ações são colocadas no campo. Então, o ego do indivíduo, ele assume as suas devidas proporções, entendeu? Ele vai ficando pequenininho, 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 humilde, realmente humilde, não aquela humildade falsa que a gente vê em muitas pessoas no mundo espiritual, né? Ele vai ficando naturalmente humilde. Por quê? Porque ele está se tornando mais sábio, compreendendo, né? Se colocando no seu devido lugar, como a gente diz, né? Coloque-se no seu devido lugar, né? Ok? É ilusão pensar, eu sou o executor de ações, porque ações são causadas pelos gunas influenciando o corpo, influenciando a mente e influenciando os sentidos. Os sábios, entretanto, permanecem livres porque eles compreendem que o complexo corpo-mente engaja seus objetos automaticamente. O complexo corpo-mente, ele automaticamente ele se conecta com o campo dos objetos e cada um desses órgãos sensoriais se conectam com seus respectivos objetos. O que significa os respectivos objetos? Se eu quiser cheirar uma rosa, eu tenho que conectar o quê? A minha orelha com a rosa, né? Não. Eu tenho que, a Ishvara vai conectar, né, o meu olfato com a rosa, aí ele naturalmente, automaticamente, os órgãos sensoriais, eles se conectam com seus respectivos objetos. Então, o sábio,
ele compreende que o complexo corpo-mente-sentidos engaja seus objetos automaticamente. Então, não tem nada que nós possamos fazer a respeito disso, não é, Cardoso? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Nada, nada, nada. Isso ocorre mecanicamente, naturalmente. Então, o sábio relaxa sobre isso, né? Mas ele permanece livre. Por que diz assim, eles permanecem livres? Porque eles compreenderam que esse sistema aqui pertence a Ishvara. Entendeu? Isso é que significa dizer assim, que o Jiva ele resolve o seu senso de doership, o senso de que eu sou o fazedor, ele resolve em Ishvara, compreendendo que Ishvara é que está realmente, entendeu? Produzindo todas as ações através das três energias. Né? Sim. Cabe ao Jiva só responder o que Ishvara coloca no jogo. Aí quanto mais mérito ele tem, ele consegue vencer os seus vasanas, né? Então, essa é a prova. É colocado no campo e ele tem uma predisposição à escolha por causa dos seus vasanas. Sim. Só que quanto mais maturidade espiritual, ele tem mais força para ter o livramento dele vai aumentando porque ele elimina as suas vasanas. Sim. Sim. Pode ser melhorado, mas é muito bom. Excelente. Muito bom. Quando Krishna está dando uma instrução a Arjuna, quando ele fala, eu não faço ação, eu não praticação e tal, ele está falando ele como a consciência original pura, como Brahman, né? Então, às vezes, ele muda assim. Exatamente. Às vezes, né? Porque realmente, como você falou, as pessoas têm que agir, né? Nós temos que agir como Jiva, temos que agir. Através do Gita, a gente tem que compreender isso, porque o contexto, às vezes, Krishna, ele fala como consciência, né? Ele se apresenta, eu, a consciência, isso, outras vezes ele se apresenta como Ishvara, o Lorde do Universo, e às vezes ele se apresenta até mesmo, né, no início, né, como um amigo de Arjuna, né? Como motorista do Jeep de Arjuna. Posso perguntar mais uma coisinha? E tudo que é colocado ao campo é também interferido pelo karma do Jiva, né? Que é mostrado para você no campo. O que se apresenta para nós já? Sempre com karma ou tem essas várias interferências que você fala do campo, né? Mas basicamente para o Jiva, o que vai chegar para mim é coisas relativas ao meu karma que eu preciso vencer. Esse é que é o ponto. O ponto que ajuda o ego do Jiva a se dissolver ou se colocar, se redimensionar, uma boa palavra, né? É a compreensão de que o meu livre-arbítrio, a minha decisão, né? A minha escolha é um fator entre tantos outros fatores, entendeu? Porque esse sistema causa-efeito, não é uma equação linear simples de eu faço isso, eu quero aquilo, entendeu? Eu faço isso, né? Outros 7,5 bilhões de pessoas também fazem ações querendo isso ou aquilo. Todas essas ações vão impactar o campo, tudo impactando tudo, entendeu? Aí existem outros fatores cósmicos, né? Quando a gente compreende tudo isso, a gente sabe que existe uma conexão entre minha ação e meu destino, entendeu? Mas não é linear, é muito complexa, né? Mas ainda assim, muito embora a gente não compreenda claramente essa equação kármica, causal, né? Causalidade, a gente não compreenda, porque é uma equação, né? A gente não compreende, mas a gente sabe, né? A gente sabe que existe uma conexão entre minhas ações e a qualidade da minha vida, né? E aí a gente começa a compreender que existem leis que governam esse campo que é estruturado, entendeu? Ordenado de modo extremamente preciso e inteligente. Então, compreendendo isso, a gente vê que tudo aqui, todos os seres vivem em harmonia, seguindo essas leis. Aí, naturalmente, né, a gente compreende, principalmente com a ajuda das escrituras, a gente compreende que o único modo da gente
viver uma vida feliz e crescer, né, espiritualmente, é também se conformando, harmonizando com essa estrutura, com essas leis inteligentes chamando Dharma. Né? Então, você faz o que você faz, sabendo que a conexão entre a minha ação e o resultado aqui envolve milhares de outros fatores, inclusive ações minhas que regredem a vidas passadas, entendeu? Então, o Jiva tem que relaxar. Aí que você vê que o ego do cara que pensava que eu vou fazer isso, esse é o meu projeto, essa é a minha resolução para 2020. Eu vou fazer isso, isso e aquilo, agora todo mundo quer, né? E quase ninguém aprende a lição, né? A gente fica... No final das contas, a gente tem que ficar realmente levando essas porradas para a gente começar a desenvolver humildade e sabedoria. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you.